A madrugada no deserto sírio não foi silenciosa. Em algum ponto do céu, longe das câmeras e fora do alcance dos comunicados oficiais imediatos, um ataque aéreo americano atingiu um alvo específico, calculado e cirúrgico. O impacto não foi apenas físico. Ele ecoou politicamente em Washington, militarmente no Oriente Médio e narrativamente na imprensa internacional. O alvo, segundo autoridades dos Estados Unidos, era um líder ligado à Al-Qaeda, apontado como peça-chave em um ataque mortal contra tropas americanas meses antes. A ação não aconteceu no vácuo. Ela se insere em uma sequência de operações que mostram como a guerra contra grupos jihadistas na Síria nunca terminou de fato, apenas mudou de intensidade, de visibilidade e de discurso. O ataque foi apresentado como mais uma resposta direta a ameaças persistentes contra forças americanas na região. De acordo com informações divulgadas por fontes militares, esta teria sido a terceira ofensiva retaliatória dos Estados Unidos em território sírio em um curto espaço de tempo. O objetivo declarado foi neutralizar um comandante operacional envolvido no planejamento e execução de uma emboscada que resultou na morte de soldados americanos. A operação, segundo o Pentágono, foi baseada em inteligência precisa e buscou minimizar danos colaterais, reforçando a narrativa de que se tratou de uma ação defensiva, necessária e proporcional. Na leitura da mídia considerada de centro, o episódio foi tratado como uma continuação lógica da política de contenção dos Estados Unidos no Oriente Médio. Veículos com esse enquadramento destacaram o aspecto técnico da operação, a cronologia dos ataques anteriores e o esforço americano em impedir que células ligadas à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico se reorganizem no caos sírio. A ênfase recaiu sobre o fato de que a presença militar dos Cimeriwah na Síria, embora reduzida, ainda tem como missão impedir que o país volte a se tornar um santuário seguro para grupos extremistas capazes de projetar violência além da região. Nesse enquadramento, a morte do líder jihadista aparece como um resultado operacional relevante, mas não decisivo, dentro de um conflito prolongado e de baixa intensidade. Essa abordagem mais moderada também ressalta o contexto político doméstico nos Estados Unidos. Ao apresentar o ataque como retaliatório, autoridades buscam demonstrar firmeza sem escalar o conflito a um novo patamar de guerra aberta. A narrativa sugere que Washington tenta equilibrar dois imperativos: responder a ataques contra seus soldados e evitar um envolvimento mais profundo em um teatro de operações complexo, onde Rússia, Irã, forças curdas, milícias locais e o governo sírio disputam espaço e influência. Para essa linha editorial, o ataque é menos um ponto de virada e mais um sintoma de um impasse estratégico que se arrasta há mais de uma década. Já a cobertura de veículos associados a uma visão mais crítica, frequentemente classificados à esquerda do espectro político, adota um tom mais questionador. Nessa narrativa, a ênfase se desloca do alvo eliminado para as consequências mais amplas da ação militar. Esses meios levantam dúvidas sobre a legalidade dos ataques em território sírio, um país onde os Estados Unidos operam sem convite formal do governo reconhecido internacionalmente. O discurso destaca o risco de ciclos intermináveis de violência, nos quais cada ataque gera novas motivações para retaliação, alimentando o recrutamento de grupos extremistas em vez de enfraquecê-los. Nesse enquadramento, o líder da Al-Qaeda morto no ataque não é apresentado apenas como um terrorista perigoso, mas como parte de uma engrenagem maior, sustentada por décadas de intervenções externas, colapsos institucionais e guerras por procuração. A crítica se estende à própria estratégia americana, vista como reativa e limitada, focada em eliminar indivíduos sem resolver as condições políticas e sociais que permitem a sobrevivência desses grupos. Alguns veículos também apontam para o impacto humanitário dessas operações, lembrando que, mesmo quando alvos são eliminados, civis continuam vivendo sob a constante ameaça de bombardeios e instabilidade. A narrativa mais crítica também questiona a eficácia de anunciar publicamente esses ataques. Ao transformar a morte de líderes jihadistas em comunicados oficiais, argumenta-se que os Estados Unidos reforçam uma lógica de espetáculo militar que pouco contribui para a paz duradoura.
Nessa leitura, o ataque na Síria é mais um capítulo de uma guerra sem fim claro, mantida por inércia estratégica e pressões políticas internas, especialmente em momentos de debate sobre segurança nacional e presença militar no exterior. Do outro lado do espectro, a mídia de viés mais conservador enquadra o episódio de forma bastante diferente. Para esses veículos, o ataque representa uma demonstração necessária de força e determinação. O foco recai sobre a ligação direta entre o alvo eliminado e a morte de soldados americanos, reforçando a ideia de justiça e resposta firme. A operação é descrita como uma vitória clara na luta contra o terrorismo, um sinal de que os Estados Unidos ainda possuem capacidade e vontade de atingir seus inimigos, onde quer que estejam. Essa narrativa enfatiza que a ausência de resposta ou uma postura mais contida seria interpretada como fraqueza, incentivando novos ataques contra forças americanas e aliados. Para esse campo editorial, a morte de um líder ligado à Al-Qaeda não é apenas simbólica, mas operacionalmente relevante, pois desorganiza redes, gera medo entre militantes e envia uma mensagem de dissuasão. O discurso frequentemente associa a ação a uma política externa mais assertiva, defendendo que apenas a pressão militar contínua pode impedir o ressurgimento de grupos jihadistas na Síria e em outras regiões instáveis. Veículos conservadores também tendem a minimizar críticas sobre soberania síria ou riscos de escalada, argumentando que o governo de Damasco perdeu legitimidade ao permitir que grupos extremistas operassem em seu território. Nesse enquadramento, a presença americana é justificada como um mal necessário diante da ameaça global representada por organizações como a Al-Qaeda. O ataque, portanto, é celebrado como um exemplo de liderança e clareza estratégica em um cenário internacional cada vez mais volátil. Ao reunir essas diferentes leituras, o ataque americano na Síria revela menos sobre o evento isolado e mais sobre o estado atual da guerra contra o terrorismo e da própria geopolítica regional. A morte de um líder jihadista, por mais relevante que seja, não encerra conflitos nem redefine alianças. Ela se insere em um tabuleiro onde cada movimento militar carrega implicações políticas, narrativas concorrentes e consequências imprevisíveis. Para alguns, trata-se de uma ação defensiva legítima. Para outros, de mais um passo em uma espiral de violência. Para outros ainda, de uma vitória necessária em uma guerra que não pode ser abandonada. No pano de fundo, permanece a pergunta central que atravessa todas essas narrativas. Até quando esse tipo de operação será suficiente para conter ameaças sem resolver as causas profundas do extremismo? A Síria continua fragmentada. O Oriente Médio segue marcado por disputas entre potências regionais e globais. E os Estados Unidos, mesmo reduzindo sua presença, ainda se veem obrigados a intervir quando seus interesses e soldados são atingidos. O ataque desta madrugada, silencioso no céu sírio, é mais um lembrete de que, longe dos holofotes, a guerra continua, moldada não apenas por bombas e drones, mas pelas histórias que se contam sobre eles.